Bom, gente, eu vou dar início, então, oficialmente, né, à nossa live, dizendo assim, o tanto que a gente está feliz com o resultado, né, desse trabalho com as lives, porque normalmente, toda semana a gente tem os nossos encontros, né, de estudo lá no Concepções Contemporâneas em Dança e também no Dança 1, que é um grupo de estudos lá da Federal, né, do curso de Educação Física. Está dentro do programa de dança experimental. Então, Dança e Prosa é um projeto que nasceu, é filho da pandemia, né? Com esse desejo da gente continuar nossas conversas, mas não do jeito que era, né? É totalmente diferente. E a gente gerou, então, conversas que normalmente a gente gostaria de ter, mas a gente não conseguia ter presencialmente, que são com os nossos amigos, pessoas com quem a gente tem convivido no programa de dança experimental ao longo dos anos, com esses pesquisadores. Então, seria uma oportunidade da gente estar numa prosa conversando sobre danças, nas suas várias perspectivas, né? Nas suas várias possibilidades de diálogos, de conversas. E hoje nós temos aqui a Ciane e o Luan. A gente já conversou com a Ciane aqui, mas ela está hoje aqui com um propósito, né? Eu queria então apresentar o nosso amigo Luan, né? O Luan é professor na Escola de Design da UENG, ele é animador e quadrinista, ele é bacharel em artes visuais pela Escola de Belas Artes da UFMG, ele é mestre em artes com pesquisas sobre produção de objetos de aprendizagem para o ensino de anatomia, para dança e é doutorando na mesma instituição com pesquisa sobre a importância do processo do embodiment, É me embodiment. corrija, embodiment, no ensino de animação de personagens. Isso. E eu conheci o Luan, né, por meio de um projeto que a gente desenvolvia ali no Centro Cultural da UFMG, e a Ciane estava desenvolvendo como bolsista do programa, né, Ciane? Foi nessa época, não foi? Que aí você teve Na lá no Centro verdade, Cultural. Ah, na época que eu conheci o Luan, eu já fazia mestrado, né? Já tinha uns 6 meses que eu fazia mestrado quando eu conheci o Luan. Mas eu pois sempre continuei na Isabel participando do programa. você continua com a gente, né, Ciane? Eu não consigo ver Isso. você separada. Em tudo que a gente faz, a gente bota a Ciane no meio, aí o Luan vem junto. E eles se conheceram lá, né? Começaram a conversar, começaram a namorar. Eu deixei, claro que eu deixei. Ah, meu Deus. Ai, gente, a gente teve boas conversas sobre isso, né? Eu falei com a Ciane, me fala tudo desse moço, que eu vou avaliar. E a Ciane, gente, a gente já conversou com ela aqui, mas vamos só lembrar, né, que a Ciane, ela realiza o estágio pós-doutoral em Educação Tecnológica no Cefet. Ela é artista, bailarina, profissional, ela também é licenciada em Educação Física pelo UFMG, é doutora em artes, também pela UFMG, com a pesquisa sobre delineamento e avaliação de objetos de aprendizagem em anatomia para o movimento. E é um pouco sobre isso que ela vai falar mais sobre hoje com a gente aqui, né? Ela também possui mestrado em estudos de linguagem pelo Cefet-MG, com a pesquisa sobre análise coreográfica. A gente falou um pouco já também sobre isso. E ela também faz parte, né, do nosso corpo de pesquisadores no Concepções Contemporâneas em Dança. Também faz parte do CONTEC lá no Cefet e do ANTEC também no Cefet, parte do pós-doutoramento, né, Ciane? Exatamente. Então, gente, Oi, são Gisele. essas duas afinidades aí, pessoas inteligentes, conversa que vem valorizando, né, a pesquisa da dança, que há poucos anos mesmo, gente, nós tínhamos poucos trabalhos, né, de pesquisa em dança, e a gente tem esse privilégio de poder estar dentro desse ranking, né, de pesquisa no Brasil,
e internacional por meio desses grupos de pesquisa que eu falei aí. Bom, eu sou coordenadora meu nome é Isabel, para quem não me conhece, eu sou coordenadora do programa de dança experimental, também sou líder do grupo de pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança, colaboradora com a professora Olga no Contec, lá do Cefet, e eu tenho o prazer e a alegria de poder estar conduzindo essa live, porque uma das coisas que a gente combinou, né, que eu tenho convidado meus amigos para eles também estarem conduzindo as lives, principalmente quando eles estiverem conversando com pessoas que foram seus orientandos, e esses colaboradores estão bem mais alinhados com esses trabalhos em pesquisa. E hoje eu tenho esse privilégio de estar conversando com a Ciane e o Luan juntos aí, porque eles são casados, por isso eles estão juntos, né? E tem a pesquisa deles entrelaçada. E é isso que a gente começa a conversar aqui, né? Como é que começa esse entrelaçamento? Eu queria que a Ciane, então, falasse um pouco, né, do projeto do doutorado dela. E aí o Luan falasse um pouco do mestrado dele, porque e aonde que essas coisas vão conversar, vão articular primeiro. E aí depois a gente vai dando sequência a partir dessa fala de vocês. Vamos fazer assim? Tá ótimo. Pode, ok. Claro. Então vamos lá, Ciane. Então, antes de falar exatamente da pesquisa, né? Eu vou falar de... não precisa... Vou falar de... Obrigada. Vou falar de como a gente começou a conversar, assim, né? Do ponto de vista da relação entre a dança e a animação, né? E eu me lembro que quando a gente começou a conversar, a se conhecer, né? O Luan me enviou uma videodança e uma videodança animada. Você lembra o título dela? Sim, sim. Eu separei. Eu lembro. Olha! É o Thought of You, do Ryan Woodway. Foi uma videodança que depois ficou até famosa, né? Acho que foi abertura de novela, umas coisas assim. E quem me mostrou primeiro essa videodança foi o Luan. E aquele momento foi muito significativo para mim, porque quando eu vi, assim, eu chorei e falei assim, gente, acho que ali podia, né, podia ter um caminho ali, podia ter algum caminho dentro disso. E aí eu queria conversar mais com ele, né? Eu queria conversar mais com ele para saber se a gente podia fazer uma parceria, né? Se a gente podia conversar mais sobre produções de videodança, que eu estava muito interessada na época, né? E, bem, sobre produção de videodança é uma conversa à parte, mas foi quando a gente começou, então, a se conhecer mais, né? De vários aspectos. E aí ele me conheceu numa época em que eu estava fazendo mestrado e estava muito envolvida, né, com as questões acadêmicas. Eu lembro que eu falava para ele, olha, eu não tenho tempo nem de respirar, né? Então a gente conversava por e-mails e essas coisas. E aí ele parece que ele se interessou, né? Parece que ele gostou daquele ritmo acadêmico. Parece que ele me contou depois que quando ele viu, né, assistiu a minha defesa, despertou nele o interesse também de tentar o mestrado. E para mim isso foi muita surpresa, né? Assim, quando terminou o mestrado, eu passei no concurso para trabalhar em Viçosa, né? Então eu fui para outra cidade, né, trabalhar na Universidade Federal de Viçosa, e ele ficou. E nesse tempo a gente se via muito pouco, conversava mais à distância, né, foi quase um ano assim, e de repente eu pedi para ele assim, olha, entrega os documentos para mim lá na EBA, para eu poder, né, para a Escola de Belas Artes da UFMG, para eu poder tentar o doutorado. E aí, assim, eu tinha umas ideias para o doutorado, e eu mandava para ele ia me ajustando, né, que era da produção de material didático para ensino de dança. E ele enviou
assim, esses documentos, pega lá na casa da minha mãe, os documentos estão lá, e mandava o projeto para ele imprimia para mim e tudo, porque tinha que comprovar currículo, uma série de burocracias. E aí, quando ele foi levar os documentos, ele ficou sabendo que o processo tinha sido adiado, né, por uma semana, eu acho. E aí ele falou, poxa, acho que eu vou tentar também. E aí, para minha surpresa, ele me mandou um projeto e falou assim, eu acho que eu vou tentar. E eu fiquei de queixo caído, porque eu não sabia de nada disso, né? Eu falei, nossa, que bacana, tenta mesmo. E coincidentemente, né, nós dois fomos aprovados nesse mesmo processo seletivo. Eu fui aprovada para o doutorado e ele foi aprovado para o mestrado, né? E o projeto inicial dele não tinha nada a ver com produção de material didático para dança, não tinha nada a ver com isso, era outras coisas, né? Só que a gente passou no mesmo processo seletivo para o mesmo orientador, né? Sim. O professor Maurício Silva Gino. Eu entrei na área de cinema de animação e ele é da área de cinema de animação. Então, o nosso orientador, ele também foi responsável por esse entrelaçamento entre as pesquisas, porque eu tinha a proposta, mas eu não tinha como desenvolver. Como que eu vou desenvolver um projeto, né, um material didático em animação, se eu não sei animar, eu não sei, né, produzir material audiovisual do jeito que eu estava pensando, né, do jeito que eu queria. E aí foi que o Luan entrou e ele, assim, ele se voluntarizou e ele disse, não, eu participo, né, eu vou fazer. E aí o nosso orientador falou assim, olha, então faz, né, já que você vai entrar aí na produção, faz disso também parte da sua pesquisa, né? Então o Luan, ele cedeu, assim, né, a proposta. Então foi quando nós na época não éramos casados, né? Foi quando ele então se interessou, né, em participar e parece que ele se envolveu, né? E depois ele vai falar mais, né, desse envolvimento dele, né? Mas começou assim, essa união entre as pesquisas começou assim, né? Então assim, a gente trabalhava muito junto, né? Depois, quando eu de fato entrei no doutorado, coincidiu na época que eu voltei para Belo Horizonte, então né, encerrei as minhas atividades lá em Viçosa e vim para Belo Horizonte. Então a gente começou a trabalhar mais pertinho, né? Mais de perto. E tínhamos o mesmo programa, o mesmo orientador e pesquisas afins, né? Então o Luan, ele foi assim fundamental, né, para o desenvolvimento da pesquisa. O material, eles são 3 objetos de aprendizagem, né, para o ensino de anatomia para o movimento, para o curso de licenciatura em dança. É uma disciplina, né, obrigatória do curso de licenciatura em dança na UFMG, se eu não me engano, no 2º período, né? E muito relacionado com as questões da educação somática. Então, nós tínhamos esse desafio de desenvolver um material didático para esse perfil, né, de alunos. Alunos no curso de graduação em dança, que tem uma perspectiva de ensino de anatomia que não é convencional e que a relação com a tecnologia não era o norte, né? O norte era a dança, o movimento, era se tocar, se sentir, que são também elementos muito presentes na educação somática. Então, como desenvolver um material didático para esse, né, virtual para esse perfil e que falasse de anatomia? Então, eu relacionei isso com o conceito de embodiment, que é o que eu trabalho hoje, que é o processo, né, a gente fala que é esse processo de corporificação, ou seja, de entender, né, de buscar entender como as informações se tornam corpo, assim, como há um processo, né, em que é possível favorecer as corporificações, né, as informações que se tornam corpo. E aí eu entendi que o material didático ele tinha que passar por esse processo, né? Então, esse é um material virtual que então favorecesse esse processo de corporificação, que é despertar essa sensibilização corporal partindo do ensino da anatomia.
né, do conhecimento dos ossos, das articulações, dos músculos. Né, e que eu vinha, então, esse projeto que eu sonhei com ele, né, esse material que eu sonhei com ele, quando eu tinha 15 anos de idade, né, quando eu estava no Cefar, assim, adolescente, que eu sempre trouxe comigo, assim, eu queria muito desenvolver, né, um material dessa natureza. Então, eu sou muito grata pelo Luan ter, né, participado, porque ele foi fundamental, né, eu desenhei esse projeto no doutorado, ele executou no mestrado, assim, produziu os objetos, né, assumiu a produção dos objetos durante o mestrado dele. Né, e depois eu avalio os objetos prontos, eu avalio em sala de aula. Né? Então, basicamente, né, de uma forma bem né, mais sintética, uma síntese desse processo, foi mais, né, por aí. E aí, o Luan, se ele quiser continuar falando. Okay. Isso aí, continua com a história, porque a gente está falando aqui, gente, sobre dança e animação, processos e interseções. E vocês já viram aí que tem muita interseção nesse processo, né? Continua a história para nós, Luan. Pois é, bom, a minha parte dessa história, né? Ela falou uma série de coisas aqui que eu não lembrava, não sabia que era nessa ordem. Foi uma surpresa essa história para mim também. Dentro dessa relação, né, o que mais me chamou a atenção, né, de ter um contato com alguém com a dança, era justamente a percepção de que a gente lidava com coisas semelhantes, né, com o mesmo material básico, né, que seria o movimento, né, e o desencadeamento desse movimento, né, ao longo do tempo. E isso é muito caro para a animação, né? A gente trabalha com movimento de uma forma muito intensa, né? E, assim, é um movimento que a gente demora meses para fazer segundos. E a dança já trabalha de uma outra perspectiva, mas ainda assim trabalha com o movimento, né? Com a ideia do movimento criando sentido, né? E foi isso que, dessa relação, que me chamou mais atenção e eu pude aprender bastante em cima disso, né? De como lidar com o movimento dessa perspectiva, né? Então, a minha ida para o mestrado foi bem do jeito que ela falou mesmo, né? Na última semana eu decidi realmente trabalhar em algum projeto, eu não sabia muito bem o que fazer, mas inventei um projeto, inventei um projeto em uma semana, estudei, fiz o processo seletivo e tive a sorte, né, de ser orientado pelo Maurício Gino, o professor Maurício Gino, que orientou também a Ciane, e a gente fez essa parceria para produzir os materiais, né? E em cima dessa pesquisa de produção dos materiais, eu também pude me deparar com outras questões que a dança impôs para a animação, né? Então foi interessante que eu pude crescer também dentro dessa perspectiva da dança, né? Como que eu trabalharia o movimento, não para fazer um desenho animado, né? Mas como que eu trabalharia esse movimento para agregar a um ensino de anatomia para a dança, né? Então era bem interessante, bem estimulante esse processo, né? Claro que toda produção ela é estressante e desgastante, né? Porque foi uma produção enorme que envolveu uma série de pessoas, enfim, foi assim, bem cansativo todo o processo, mas foi bem interessante pegar essa perspectiva, né? Principalmente a partir do embodiment, né? Que é essa proposta que ela trouxe. Mas, ô Luan, como que eu trabalharia uma coisa é um trabalho em cima sem disso. estresse, pesquisa sem estresse. Ah, não é? Não é pesquisa, não é. Se tá muito bom é porque não é pesquisa. É outra coisa que está fazendo. E a partir disso é que foi a minha parte dessa pesquisa, né? Como que eu ia fazer esses objetos de aprendizagem gerar o que a Ciane pretendia, né? Em termos de respostas desses alunos, né? E eu tive que fazer uma série de animações que dialogavam com o movimento da perspectiva da dança, né? Então, o movimento da perspectiva da animação, né, para gerar uma ideia de algo que é natural, de um movimento que seria de um ser humano, a gente trabalha com pequenos erros, né, com problemas de movimento, com coisas que indicam que aquela figura é real, né? Enquanto na perspectiva da dança é a perfeição que é o movimento mais interessante, né? Aquele movimento que não demonstra problemas, né, de execução. Então, me deparando com isso ao longo da produção, eu fui entendendo mais como que isso pode se relacionar com o público da dança, né? Então, eu tive que pensar a animação visando esse público da dança e, a partir disso, eu fui refletindo também sobre as questões que o movimento
colocam, né? Eu me expandi um pouco mais o que eu entendia sobre o movimento em animação até. Então, essas interseções, né, entre essas duas áreas, elas no meu caso, elas fizeram sentir a partir de como que eu tinha esse desafio de pensar como um bailarino sem ser um bailarino. Eu não danço nada, tadinha, ela tentou me ensinar, eu não danço nada, então era uma perspectiva assim, eu tive que me colocar no lugar, né, dessas pessoas, desse público sem saber, né, exatamente como pensar isso, e a partir disso me tocou também de possibilidades de pesquisa em animação, né, que é o que eu desenvolvo hoje na minha pesquisa de doutorado. Né? Então, essas interseções, enfim, elas existem desde sempre, né, em termos de animação e dança. Né? Elas têm um diálogo desde do início do cinema, né? Do início da animação lá nos anos 10, anos 20, já tinha uma série de produções e tinha esse diálogo. Né? A gente tentava pensar o movimento de uma forma um pouco mais ligada à percepção da dança mesmo, né? De pensar o movimento, que o movimento ele conta histórias, ele dialoga, ele toca e não exatamente uma historinha que é contada ao longo de um filminho. Então já tinha esse processo. A gente só se apropriou um pouco desse pensamento para levar para os materiais. São várias E os materiais, narrativas, né, Luan? São vários tipos de narrativa. sim, exatamente. Eu queria que você falasse um pouco, porque assim, eu tive o privilégio de participar da banca da Ciane, né, do doutorado, e a gente tem acesso, inclusive tem pessoas perguntando aí como ter acesso à pesquisa da Ciane, tanto da Ciane quanto sua, né, que são aí, no caso do Luan, dissertação de mestrado, e da Ciane, a tese. Como ter acesso. E aí, quando vocês forem o responder acesso é pela... isso, vocês publicaram, tem livro publicado, tá? Onde o pessoal consegue ter acesso a esse material? Eu acho que é possível encontrar na Biblioteca de Dissertações e Teses da UFMG, né? Não é difícil, não. Acho que colocar os nossos nomes lá já encontra essas pesquisas, né? E a Ciane... Tem o meu blog pessoal, né? O dancaravida.blogspot.com. E lá eu já coloco o link de acesso aos materiais, tem uma postagem específica, né? Que explica, tem tutorial, tudo bonitinho, para você conseguir baixar os materiais, né? Apesar de que eles são disponíveis apenas para Windows, né? Então, se você tiver um Mac, você não vai conseguir ver. E tem essa limitação. E da tese também, tem a postagem lá, eu coloquei, né, o acesso para conseguir baixar a tese. Então, não é difícil, esse acesso não é difícil, né? Da dissertação também do Luan. Então, e se você quiser ir diretamente, a dissertação do Luan está no seu blog também? A gente tem eu acesso? acho que tá. Eu acho que tá. Não sei. Eu sei que o lugar onde eu procuro ela é na Biblioteca de Dissertações e Teses da UFMG. Sempre que eu preciso dela, eu vou na internet, pego. É o banco de dados virtual, né? Tem um banco de dados virtual da biblioteca. De você inserir, fica a sugestão aí de você inserir a dissertação do Luan lá no seu blog como literatura complementar. Que eu tenho certeza que as pessoas que estão participando dessa live aqui, a hora que terminar a live, eles vão correndo lá para ver. Alguém já colocou, Dancar a Vida. Pois é. Se eu não tiver colocado, né, eu coloco. Claro. Isso é muito simples de fazer. Eu me lembro bem, né, que você está falando aí, que na tese acompanhou o DVD, né, um CD, um DVD, com todo o material, que é muito legal, gente. É muito legal, sabe? Porque você tem uma aula de anatomia com movimento, um desenho super bem elaborado. E a minha pergunta para o Luan qual que é a interseção
qual que é o prosseguimento que você deu no doutorado? Você continua falando de dança no doutorado? Não, eu falo de atuação de personagens, né? A ideia é porque a animação a gente trabalha com movimento, né? Esse é o Aham. básico. E eu estou indo em um outro caminho que é semelhante, mas mais oposto em termos da criação do movimento, né? Então, eu trabalho com a ideia dos personagens, né? De criar animações para personagens, de ensinar animação a partir da criação de movimento para os personagens e é a partir do corpo do próprio animador. Então, o anime constrói o personagem, ele incorpora esse personagem, ele atua, e a partir do movimento que ele desenvolve, ele tira como estudo para a criação da animação. Porque a animação é um processo assim, muito longo e laborioso, né? É um trabalho que a gente demora muito tempo para produzir, né? E o material base, sim, uma coisa que faz o personagem parecer vivo, né? Ele precisa de uma série de aspectos do movimento que é difícil de criar artificialmente. Então, você fica meses fazendo segundos. A chance disso não ficar artificial é difícil. É difícil de não perder a mão e ficar tudo robótico. Então, a ideia é de ensinar a animação Que desse projeto. ótimo. A partir disso, do embodiment, né? Desse processo de... Eu incorporo o meu personagem, eu invento ele, incorporo, atuo, e da minha observação do meu próprio movimento, né? Eu tiro o material que eu vou animar, né? E isso é da percepção do próprio corpo, né? Então, eu pego um pouco dessa proposta que a Ciane trouxe no trabalho dela, né? De observar o próprio corpo, né? de entender o próprio corpo, né? De aumentar a percepção corporal, e eu levo isso para os animadores, que tem zero percepção corporal. E é diferente dos bailarinos, né? Nesse caso, a Olga até colocou aqui, né? Uma observação que eu achei interessante, semelhanças. E você tem interseções e emoções, né? Como, não sei se você está tratando disso, trabalhar a emoção nesse personagem, né? Sim. Então, eu quero aproveitar esse comentário para você falar um pouco para a gente, porque assim, a gente aprender com você um pouco, porque a gente está falando de pesquisa e tudo, como é que é assim? Fala um pouco da gente assim sobre metodologia. O objeto, como é que você, pensando a partir né, desse projeto agora, doutorado, como é que é a metodologia, assim, referência bibliográfica, compartilha um pouco com a gente. Ok, agora você me apertou, mas bom, eu faço uma revisão bibliográfica grande, né, sobre o assunto, né, até para entender como que a animação é tratada já a partir dessa perspectiva, né? Eu identifiquei isso desde os primórdios também. Isso são coisas que sempre se fez, mas nunca se postulou, nunca se escreveu de fato sobre, né? Então, eu estou percebendo um potencial de uma prática já, uma prática que é uma área que ela é muito técnica, né? Muito prática, assim como a dança também é muito prática, né? Então, as teorias e pensamentos sobre animação surgiram em estúdios de animação, pessoas que ficavam enfurnadas no mesmo espaço por 16 horas por dia, ao longo de 30 anos, animando Tom e Jerry, Mickey Mouse, e eles foram construindo toda uma teoria, né, de como trabalhar a animação, mas sempre a partir do viés prático, né? Então, essa reflexão, ela não era muito pontual, né? Eles não realmente paravam e refletiam, né? Eles escreviam uns postulados, assim. Eles descobriam uma coisa e falavam, isso aqui vira uma regra. Eles inventavam uma regrinha e pronto. Aí eles foram montando o hall de regrinhas deles, né? E a partir dessas referências, né, desse estudo, eu também faço um projeto de extensão na escola de design, que é de ensino de animação, justamente a partir desse processo, né? Foi aí que surgiu essa minha ideia, né? Então, eu faço um projeto que chama Tiras Animadas, em que a gente pega tiras em quadrinhos e eu ensino os alunos a animar a partir do processo de transposição dessa tira para animação. E eu trabalho com essa perspectiva, né, de fazer o aluno incorporar esse personagem, criar o personagem, incorporar, trazer o que ele pode trazer para esse personagem, e a partir disso ele constrói esses filmes animados, né? A gente deve ter uns 10 ou 12 filmes prontos já ao longo de uns 2 anos. É um processo que é demorado. Que dá da gente ver, né?
é um processo que é demorado, mas eu faço questão que seja mais demorado mesmo do que fazer uma coisa rápida que ele não aprenda a partir desse ponto de vista. Então, eu peguei essa minha experiência, vi que tinha potencial, e a partir disso eu levei para essa pesquisa. Então, a pesquisa ela vai ter um momento, né, ter um momento de criação dessa metodologia de ensino de animação, a partir do embodiment, né, dessa percepção do próprio corpo, dos movimentos que o corpo traz, né, e levar isso depois para uma aplicação também em sala de aula, né? Pensar como que essa metodologia ela se refere de sala de aula. É bem semelhante ao processo que a Ciele passou até, né? Eu fiz a imagem e semelhança da pesquisa dela, né? Então, é a ideia de levar essa proposta e ver até que ponto essa minha perspectiva ela faz sentido mesmo e até que ponto pode ser também falho, né? Talvez eu tô imaginando um caminho para o ensino de animação que não se mostre um caminho viável e interessante. Até o momento, as respostas que eu tive dos 20 e poucos alunos que passaram foi bem interessante. Então, eu vi um potencial em cima disso. Então, essa que é a ideia, né? Então, tem uma revisão, que eu reviso toda a história da atuação em animação, levo isso para a sala de aula, faço o teste e vejo se teve respostas interessantes em termos de percepção do corpo, percepção da animação e construção de movimentos que denotem aquela personalidade que a gente precisa para esses desenhos animados, né? Aquela proposta específica. Você está dialogando, então, o seu processo de doutoramento com o seu processo também como docente, né? Porque você está aplicando com seus alunos lá na UENG. É isso? Sim, é uma pesquisa que tem uma questão que é pedagógica, né? Eu estou na área de artes e interartes na educação, né? Então, eu estou trabalhando justamente nesse lugar, né? Entre o artista e o professor. Você se inspirou em algum design nessa área? Não, especificamente não. Em termos assim do trabalho que eu fiz para a Ciane, né, nos objetos de aprendizagem, a parte de design eu aprendi, eu tive contato com o design de verdade fazendo os objetos dela, né? Então, fiz todo o planejamento, me inteirei na área de design a partir desse projeto. Então, o design mesmo, ele entrou como uma ferramenta, aí não exatamente como uma área que eu tinha admiração e realmente gostava e tinha inspirações em cima dela. Eu estava perguntando se você assistiu o curta Ryan. Sim, esse é justamente o curta que a gente comentou no início aqui da live, né? Daquele curta que chama Thought of You, né? Foi esse curta que eu enviei para ela 10 anos atrás, para a Bel, para a Olga. Esse foi o curta que fez a nossa relação. É isso aí, eu ia falar, né? Que esse vídeo, Denise, foi que linkou eles, né? Começou a primeira interseção, né? Primeiras conversas. Luan, a sua tese de doutorado, então, ela aponta para um produto, né? Sim, eu falo sobre o processo de produção desse produto. Não, mito. Peraí, você me confundiu. É de doutorado ou de mestrado, você perguntou? O seu doutorado. Doutorado, tá. Ele aponta para uma metodologia, na realidade. Para o desenvolvimento de uma metodologia de ensino. É mais isso do que exatamente um produto. Os filmes que são produzidos ao longo dessa produção, eles não têm muita importância para mim enquanto filmes, né? Enquanto obras de arte. Né? Eles têm importância como processo pedagógico. Né? Em cima deles, eu vejo o que foi desenvolvido, e não exatamente a qualidade artística deles. Enfim, isso é importante enquanto... para mim, pessoal, mas não para pesquisa especificamente. Eu não tenho esse apreço das obras, né? Dos produtos, obras de arte produzidos, e sim do processo de aprendizagem. Porque pode ser que a obra não fique tão interessante artisticamente. Quando eu estou falando de produto, quando eu falo de produto, eu estou pensando aqui, além da dissertação, da tese de doutorado, você pretende produzir um DVD, como a Ciane fez, um material didático pedagógico para o ensino?
Eu não sei o que você está falando. Não, é porque inicialmente ele tinha um outro projeto de doutorado, né? Quando ele foi aprovado no processo seletivo, ele tinha essa proposta de produzir um material didático para o ensino de animação, não era isso a ideia Sim. inicial? Não, nem lembrava. A proposta inicial era de fazer um software que auxiliasse na produção de animação em alguma etapa ali da produção, que iria auxiliar o aprendizado de algumas questões que eu achava que eram problemas de aprendizado. Com a pesquisa foi se aprofundando, eu percebi que esse software ia trabalhar uma questão específica desses problemas de aprendizado, que eu identifiquei em mim, né, em alguns colegas, não foi nada. Foi assim, vendo o meu caminho enquanto animador, eu vi que eu tinha alguns problemas com relação à construção do movimento animado, que eu identifiquei que alguns pontos específicos é que seriam o problema, né, alguns pontos em termos de aprendizado, né. Algumas etapas ali a gente não tinha aprendido muito bem. Então a ideia era fazer um software que auxiliasse nesses momentos específicos, né? E depois foi evoluindo, eu percebi que podia ser um problema maior, não digo problema, mas assim, era uma questão maior, era pensar o movimento como algo que tem a ver com a personalidade do personagem, que surge do personagem, não algo mecânico que eu construiria para fingir que o personagem tem vida. A ideia é que o personagem já tem vida e eu trabalho em cima dele, e não o contrário, né? Eu não vou fingir que ele tem vida, eu não vou criar uma vidinha de mentirinha, né? A ideia é que vai ser construído antes e ele vai me indicar o que eu quero em cima dele, né? Parece um pouco estranho de falar isso assim, mas isso tem a ver com a ideia de que é o animador que constrói esse movimento, né? Não é um movimento que surge de algo mecânico. Se eu pegar qualquer animador, der a mesma cena com o mesmo personagem, pedir para ele animar, cada animador vai surgir com uma cena completamente diferente do outro. Assim como a dança, né? Que você pode ter a mesma peça ao longo de 500 anos e ainda assim você vai ter pessoas fazendo interpretações diferentes, mesmo sendo os mesmos movimentos, as mesmas marcações. Então é a partir disso, né? Pensar que o animador ele é algo único, né? Ele é que vai trazer algo para esse personagem e não é algo mecânico que eu aprendo e faço. Nossa, que bacana! Você me faz pensar um pouco sobre, né? Até tentando puxar para um outro, que a gente está partindo para os nossos últimos 10, 15 minutos de live. E eu queria, assim, aproveitar a oportunidade da gente pensar naquilo que iniciou a conversa sua da Ciane, né? E que a gente vem trabalhando muito, vem crescendo muito na área da dança, que é a videodança. Queria que vocês compartilhassem um pouco com a gente como é que vocês veem isso, se a videodança tem um campo para pesquisa, como é que vocês veem a possibilidade disso acontecer. E você, como animador, você está falando aí, né, sobre um personagem que tem alma, né? E essa alma quem vai dar para o personagem é o animador, não é isso? Se eu entendi bem. Isso, exatamente. Como é que já que vocês estão juntos, vocês já conversaram, essa conversa sobre videodança, produção de videodança progrediu? Vocês têm feito alguma coisa? Só antes de falar, né, disso, Isabel, eu vou só responder uma pergunta aqui, porque senão depois passa o tempo e a gente não responde. Que perguntaram os títulos dos nossos trabalhos, né, para procurar na web. O da minha tese, porque os títulos geralmente são grandes, eu né? Tenho que pegar uma cola, não faço ideia. Pois é, os títulos geralmente são grandes. Da minha tese, tem a sigla dos softwares, né? E depois uma continuidade. Então, Moi, Tais e Com, que são os nomes dos softwares, né? 2 pontos, Moi, Tais e Com, 2 pontos, delineamento e avaliação de objetos de aprendizagem em anatomia para o movimento. Esse é o título da minha tese. O título da minha dissertação. Acabei de olhar aqui no Google. Escreve aí no comentário para o pessoal guardar. Você consegue escrever aí? Eu vou tentar. Enquanto eu vou tentar, mas eu acho que vai... Você vai escrevendo. Eu vou tentar. É difícil, hein? O meu é produção e análise das imagens visuais de objetos de aprendizagem e anatomia para o ensino de dança.
É bem grande É, também. Mas se for o meu trabalha o nome. nome é O nome. Se for, Eu vou colocar o nome nosso aqui, que eu acho que é mais se fácil. for Luan Dias, dissertação, você vai encontrar. Eu fiz isso agora no Google. Encontrei o meu currículo aqui, naquele repositório UFMG, e tá fácil de encontrar aqui a dissertação. É, e é, Eu mesmo não faço ideia desse título. Eu olho sempre a parte do meu nome mesmo. isso. Aham. E Então, como que chama a sua atual pesquisa, Luan? Que nome que você está dando para É, ela? pois é, ainda é um nome provisório. Ainda é um nome provisório. Hum. tem que colar também. Eu precisaria colar, eu não lembro. É, nossa, que difícil isso, não lembro mesmo. Ao embora no processo de Tem a ensino, ver, aprendizagem, a informação. atuação em animação, embora no ensino de atuação em animação. É um nome que ainda está, enfim, eu coloquei um nome qualquer justamente porque eu fiquei em dúvida sobre que nome colocar, né? Mas é uma pesquisa que ela vai ficar pronta até ano que vem. Até ano que vem eu já entrego, já defendo, né, essa tese. Então, em breve ela vai estar com o nome Você já oficial. qualificou, Luan? Já Qualifiquei qualificou? agora nessa pandemia, em março. Aham. No meio da, no meio da pandemia eu qualifiquei. E qual que é a previsão de encerramento do doutorado? Encerramento seria agora no fim do ano, né? Mas vai ter que adiar um pouco por causa dessa pandemia. Ficou um pouco difícil de testar esses objetos de aprendizagem, Entendi. testar a metodologia sem os alunos, né? Sem ter condição de fazer isso. A Olga A está falando pergunta aqui que a pergunta mais difícil é o título do projeto, da pesquisa mesmo. Pois é. Às Dificílimo, vezes a gente dificílimo vai escolher um com o título. título, chega na hora de publicar, de você publicar, você ainda muda o nome. Eu fiz isso, né? O nome do meu livro é diferente do nome da tese, né? Com certeza. Bom, então sobre a relação, né, com a Com a videodança. videodança, que a Isabel perguntou, né? A gente tem produzido algumas coisas juntos, né? Ao longo Apesar desses de, anos. apesar de a gente querer produzir muito mais coisa, né? E ensaiamos algumas produções com animação também, que ainda Sim. estão como projeto. Sim. E eu sempre tenho assim, tenho uma ideia e aí ele vem com a percepção dele do audiovisual e aí a gente vai trabalhando, né? O Luan, muitas vezes ele é cobaia das filmagens, então eu falo assim, vamos lá, eu vou fazer um experimento. Ele fala, eu filmo. Aí a gente começa a conversar, não, mas que ângulo? Como assim? Como que a gente vai fazer? E a gente vai conversando até o projeto mesmo acontecer. Então, é muito assim, na prática ainda, né? Não tem uma relação ainda. Né? Existe até um choque das formas de pensar o movimento também, né? Então, enquanto ela quer fazer uma coisa do improviso, né, de como que o momento surge, dos movimentos que surgem, e eu fico pensando, mas qual ângulo, né? Como que vai ser esse movimento? E ela não quer saber, isso atrapalha o processo dela. E isso é o que faz o meu processo. Então, a gente vai tendo esses entraves até que chega um ponto que a gente acha algum produto final, né? Que bacana. Dessas trocas. Que né? bacana. Mas em termos de pesquisa, eu acho que tem muito potencial, sim. É isso que eu ia dizer, porque eu acho que toda bailarina que trabalha com videodança queria um companheiro que sonhasse com ela, né? Que pelo menos gravasse, né? Gravasse e editasse. Então, é um privilégio, uma alegria, né? Ver vocês juntos e o tanto que a gente aprende quando a gente está junto, né? A gente está caminhando para o final, né? Passou tão rápido, voou essa 1 hora. O Instagram que já está avisando para a gente encerrar. Então, eu quero, antes de passar a palavra final para vocês, agradecer, né, a Ciane, agradecer você, Luan, por ter aceitado, né? Esse início de conversa, a gente não consegue terminar nunca tudo que a gente quer perguntar e falar,
Agradecer vocês todos que entraram aí para compartilhar conosco, né? E também contribuir com as perguntas e a interação. Eu queria deixar a Ciane e o Luan encerrar, que fala que, né, assim, como que a gente poderia, que mensagem que vocês teriam para quem tem interesse de pesquisar na área da dança e da animação. Quer começar? Não, de jeito nenhum, começa. Bom, o que eu posso sugerir, né, é o seguinte, comece com a pergunta, né? A pergunta, e aí eu vou falar do livro que eu gosto muito, que é A Invenção de Si e do Mundo, né? Esse livro, se eu não me lembro, é da Márcia. Eu esqueci o sobrenome dela agora. Eu sou péssima para nomes de pessoas, para títulos eu lembro bem. Então, e ela fala que a inventividade, a criatividade, a imaginação, ela parte, né, do problema, do questionamento. Você tem que ter, né, você tem que ter uma pergunta, você tem que ter uma dúvida, uma pulguinha atrás da orelha. Então, e para isso, para pesquisa também, né? Então, ele nasce. Claro que o problema de pesquisa é um pouco diferente do problema artístico, digamos assim, né? Embora eles possam se cruzar. Mas é esse questionamento que vai, então, impulsionar, né? Primeiramente, então, o que que você quer, né? O que que você quer pesquisar? Qual que é a sua pergunta, né? E a partir disso, buscar, então, essas respostas. Né? E aí o campo é imenso, né, de possibilidades. Tanto de bibliografias, quanto de áreas, né, temáticas, né, existem muitas possibilidades. Né? Então, a partir disso, se arrisque, né, em desenvolver as suas respostas, mesmo que elas ainda, muitas vezes, elas vão se multiplicar, né? Elas não vão ser respondidas, né? Então, a questão do pesquisador, e que eu gosto muito, é nessa perspectiva, né? De que não há algo fechado, pronto, é isso e acabou. Né? Mas a gente sempre né? Nós vamos buscando as possibilidades e elas vão se expandindo, o nosso universo vai se expandindo também. Né? E isso é muito interessante. Né? Então, eu aqui no meu mundinho, né, fui procurar expandir as minhas possibilidades, encontrei o Lan. Continuamos nos expandindo, né? E nos multiplicando. Então, e eu gosto, né, muito dessa perspectiva. Quer falar um pouquinho, Lan? Sim, claro. O que eu acho que é mais importante nesse ponto é você se apaixonar pelo seu tema, pelo que você está trabalhando. Não tem como você pesquisar sobre algo que você não esteja apaixonado, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Se for uma coisa que não surge nenhuma faísca, né? Não tem nada de tão interessante nesse tema específico, nessa pesquisa, talvez seja melhor não procurar, né? Em animação mesmo, eu só resolvi trabalhar com animação quando eu percebi que poderia ter algum problema e que se esse problema era apaixonante. Eu acho que esse é o ponto. Para mim, assim, eu vou mais pro emocional. Você precisa estar apaixonado pelo tema. Verdade. A Olga até acabou de falar aí, né, que são as perguntas que trazem o norte, né, que orientam a pesquisa. E através disso, os objetivos vão se delineando, vão desenhando, né? Agora, concordo com você, Luan, sem paixão a gente não consegue levar, né? E às vezes, por causa da falta de paixão, é que o estresse ele fica muito maior, e é por causa disso que muitas pessoas desistem, né? Dos seus percursos, dos seus projetos, desiste até de dar prosseguimento, às vezes, a um doutorado, que às vezes é tão difícil de entrar, um mestrado é tão difícil de entrar, e a pessoa perde a paixão e perde o caminho. Bom, gente, tem mais uma coisa aqui que foi, acho que foi a Gisele falou, né? Falando de vocês dois, né? Ciane e Luan. Que conexão, dança e tecnologia.
Eu espero no futuro a gente ter mais conversas, né? Eu sei que vocês continuam avançando, a gente continua avançando nesse assunto e que a gente possa ter em breve uma outra live sobre dança e tecnologia, para que vocês possam compartilhar essas caminhadas que vocês estão continuando juntos aí. Topam? Claro. Sim, claro. Então tá. Gente, então nós vamos Eu encerrar. Você quer queria, falar mais alguma coisa, Ciane? queria falar rapidinho, tá? Queria só Ah, complementar sobre a questão da pesquisa, né, em videodança, que o que a gente andou pesquisando, assim, até o Luan participando, e eu participando também da pesquisa em animação com o Luan, é que a gente trabalha muito, e isso vem da minha herança também no mestrado, é com análise, né? E o processo de análise, ele é um processo de pesquisa, né? Então, nós temos sim, feito muito isso juntos, né? Análise não só de videodança, mas também de curtas animados, né? Da produção audiovisual como um todo. Então, esse também é um caminho possível de pesquisa em videodança, né? Então, assim, a gente produz. A Olga também participou muito aí desse processo, né, Olga? Tem aquele sobre os véus das ninfas, né? Uma videodança nossa, que Olga é a autora do poema. E então nós desenvolvemos também a análise dessa videodança, né? Então, como um processo de pesquisa, e esse, então, também é um caminho possível, né? Não só da produção, mas também do sim. seu produto e da sua análise, né? Exatamente. A gente até É isso falou que eu muito queria sobre complementar. isso. A gente falou muito sobre isso na live, né? Passada com você e também com a Olga, que tem várias ferramentas, né? Que você pode utilizar para fazer dessas análises. E são essas ferramentas e é essa análise que vai tratar com rigor, né? O Uhum. objeto e a pesquisa no sentido que a gente está tratando aqui, que é a pesquisa científica. E para encerrar, né, é só lembrar que nós trabalhamos com dança e quando a gente coreografa, é assim como um processo de pesquisa também, né? Você tem que ter um problema, objetivo, que texto você quer dizer. E a gente deixa aqui, então, um gostinho, né, na boca para a gente continuar esse tema. Eu sugiro a gente encerrar antes que ela deixe a gente falando aqui e as falas ficam incompletas. Por isso que nós vamos fazer uma próxima live para que a gente fale mais com propriedade e conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Tá bom? Tá Ok. ótimo. Muito obrigado. Tchau, Foi ótimo. gente!